Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre coleta de dados. Na realidade é uma base, é o ponto aí primordial para que a gente consiga tomar decisões também sobre os nossos processos. Então, se eu não consigo basicamente coletar os meus dados de maneira confiável, eu também não consigo alocar recursos e saber o quanto o meu projeto de melhoria contínua vai ser impactante para a organização. Beleza? Vamos então entrar nesse assunto de coleta de dados, eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom, falando um pouquinho sobre coleta de dados, por que esse assunto é importante? Quando a gente fala de processos de manufatura ou também na área de prestação de serviços, frequentemente os profissionais confundem coleta de dados, o sistema de medição que nós vamos utilizar na coleta de dados como um instrumento de medição. Pessoal, o sistema de medição ele é composto de 3 fatores. O primeiro fator é o próprio instrumento, é o aparelho de medição que nós vamos utilizar. O segundo fator, o segundo componente que compõe um sistema de medição é o operador. Então, o profissional que vai operar esse instrumento precisa ter conhecimentos específicos também. E o terceiro ponto que nós podemos citar, o terceiro componente de um sistema de medição é o ambiente em que nós vamos coletar. Mas, Carlos, como assim o ambiente? No meu caso aqui não existe isso. Tudo bem, em processos de manufatura, por exemplo, pode ser que isso seja realmente minimizado, a influência desse terceiro componente seja minimizada. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma análise laboratorial, condições ambientais podem afetar aí 100% o nosso processo, o nosso sistema de medição e também a nossa coleta de dados. Mas, Carlos, por que isso é importante? Isso é importante porque se a gente dissecar a variação do nosso processo, a variação total na realidade, nós temos que a variação total é a variação da minha peça, a variação do meu processo em si, mais a variação do meu meio de medição. Então, conhecer o meu sistema de medição, conhecer aquilo que eu estou utilizando para conseguir coletar os meus dados é primordial para que eu consiga minimizar ou desprezar a variação desse sistema e considerar apenas a variação do processo, que é o que eu quero. Então, se eu quero mensurar, por exemplo, os meus dados, eu não quero ter influência do meu sistema de medição, eu quero detectar as variações provenientes do processo, E isso eu só vou garantir com uma boa coleta de dados, com uma grande confiabilidade na minha coleta. E aí existem 2 pontos distintos, O primeiro ponto é que eu posso utilizar a coleta de dados para variáveis contínuas. Então aí eu vou utilizar o MSA, a análise do sistema de medição, e posso colocar em jogo, por exemplo, a análise de repetitividade e reprodutibilidade. Depois eu posso trabalhar com dados por atributos, dados discretos, e aí eu vou trabalhar com concordância, análise de concordância por atributos. Seja qual for os dados a serem coletados, Se você vai trabalhar com dados contínuos, dados discretos, não tem problema. O importante é garantir consistência e confiabilidade na execução. Mais um ponto ainda que eu gostaria de citar para vocês, Para que a gente possa garantir essa confiabilidade, essa consistência, tudo passa por uma definição operacional. Carlos, por que a definição operacional é importante? Veja bem, quando você tem uma boa definição operacional, você não dá espaço para interpretação e para que os profissionais coletem dados da forma como eles acharem melhor, por exemplo. Então, se eu falar aqui para vocês que eu quero estudar, coletar dados com relação ao tempo de financiamento de um processo bancário, uma prestação de serviço qualquer, um tempo de financiamento aí de um processo bancário, se eu der essa especificação, provavelmente alguns profissionais vão acabar coletando os dados no momento que o cliente entra na agência, porque faz parte do processo, tempo de atendimento e espera, e alguns vão começar a contar simplesmente no momento que ele assinou esse pedido de financiamento. Então, quando eu dou definições operacionais claras, eu delimito, eu coloco um escopo de atuação e eu falo para ele exatamente o que está incluso na minha coleta de dados e o que não está incluso. E a partir daí, ele começa a coletar os dados de maneira consistente e confiável. Normalmente o que nós falamos é o seguinte: Carlos, eu não sei se eu tenho uma boa definição operacional. Uma boa definição operacional é aquela que é capaz de deixar qualquer profissional, mesmo que ele não conheça o processo,
capaz de coletar os dados. Então eu não conheço a sua empresa, tá? Eu não sei o que você faz, eu não sei onde você atua, onde você estuda, mas eu vou nesse processo, eu vou coletar dados desse processo e se eu olhar a sua definição operacional, eu vou ser capaz de coletar os seus dados sem maiores problemas, com consistência e confiabilidade. Bacana? Então se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, quiserem sugerir aí outros temas, só mandar nos comentários, eu vejo vocês. Até mais!